Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer números novos aqui de uma pesquisa que foi feita em Pernambuco, testando cenários para o governo do estado, também para o Senado e avaliação e aprovação da atual governadora Raquel Lira. Vamos trazer detalhes aqui, reflexões sobre o cenário de lá. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E compartilha, em especial, com quem mora em Pernambuco e está a fim de saber como é que estão lá os números para as eleições de 2026. Lembrando que o cenário muda constantemente, mas lá eu acho que o João Campos só não será eleito governador se ele não disputar. Ele é o franco favorito e a Raquel Lira vai ter dificuldades caso tente a reeleição. E você que não mora em Pernambuco, espalha também aí, né? Aliás, você que mora e não mora, espalha com quem também não mora, mas quer saber como é que está a situação por lá. É um estado muito importante aí, um dos principais colégios eleitorais do Nordeste. Vamos trazer aqui então o que indicou a Paraná Pesquisas, que entrevistou 1.510 pessoas em 62 municípios de Pernambuco, claro, entre os dias 1 e 5 de agosto, tem uma margem de erro de 2,6 pontos para mais ou para menos. Pesquisa espontânea, pessoal, é quando o Instituto não fala o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser. E quem lidera é o João Campos, com um percentual alto, 22,8. Normalmente em pesquisa espontânea, só quem está no cargo para ter um percentual desse aqui, ele é prefeito, né, de Recife, capital do estado, mas todo mundo de lá conhece, por isso é que ele aparece aqui já com um nível altíssimo na pesquisa espontânea, né, tendo aqui então 22,8, seguido de Raquel Lira, que aparece com 12, ela é a atual governadora. Gilson Machado, ex-ministro do Bolsonaro, lá, o sanfoneiro e tal, 0,2. Miguel Coelho, que já foi prefeito de Petrolina, ele aparece aqui também com 0,2 na espontânea. Anderson Ferreira 0,1, outros nomes 0,5 e ainda tem 60,1 de indecisos. Ninguém branco e nulo 4,1. No cenário estimulado, em que aí você tem ali os nomes e o entrevistado responde dentro daquela lista. Vejam só como é que está a situação se as eleições fossem hoje. Eu acho que dificilmente vai mudar isso aqui até lá, viu? João Campos lidera com 57%. Raquel Lira aparece com 24%. Gilson Machado, 6,2%. Eduardo Moura, 3%. E nós temos aqui 6,2% de nenhum branco e nulo e 3,6% de indecisos. Num outro cenário, aí eles mudaram alguns nomes, mas João Campos continua liderando, 56,5%, mudou praticamente nada. Raquel Lira também não muda muito, 24,2%. Anderson Ferreira, 5,8%, Eduardo Moura 3,2%, aqui indecisos 3,8%, nenhum branco e nulo 6,5%. Então, nesses dois cenários, mostra que o João Campos está com a faca e o queijo na mão, como nós dizemos aqui em Minas, para ser eleito o próximo governador do estado, repetindo os passos do pai, né, o Eduardo Campos, que morreu naquele trágico acidente de avião nas eleições de 2014. Então, João Campos é o atual prefeito e, se for disputar realmente, deve ser eleito governador do estado e deve disputar. A minha dúvida aqui é o que vai fazer Raquel Lira. Porque a Raquel Lira é governadora, está no primeiro mandato, tem o direito de disputar a reeleição, mas com um candidato tão forte quanto o João Campos, a pergunta que eu me faço, assim, tentando refletir com a cabeça do candidato é: vale a pena ela, que pode disputar, por exemplo, uma vaga no Senado ou de deputada, arriscar tentar a reeleição, não ser reeleita e ficar sem mandato? Mandato que para o político é importante, não é só questão de salário, não. É para ficar na vitrine, para ficar aí, aparecendo e tal. Claro que quando ele perde, pode continuar na vitrine, fazendo oposição ao João Campos ali. Tem políticos que não têm mandato há um bom tempo e continuam, mas assim, são políticos com expressão nacional, tipo Ciro Gomes. Não tem mandato desde 2010, né? Quando ele encerrou lá o mandato dele como deputado federal, depois disputou 18, 22, perdeu em 2014, não disputou nada e continua alguém influente. Mas o Ciro é um nome nacional, foi ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, disputou eleições terminando em terceiro lugar. Outros políticos, se eles disputam e perdem, meio que eles arriscam sumir, né, do debate. Também não estou falando que é a Raquel Lira que vem de uma família de políticos aí,
Mas se eu fosse ela, eu pensaria bem aqui e talvez tentaria disputar um outro cargo para tentar continuar aí com mandato. E para o Senado, a situação bastante em aberto. Na espontânea, pessoal, quem lidera é o atual senador do PT, Humberto Costa, mas ele lidera com 1,7. Aí outros nomes aqui, 1,3, por exemplo, Gilson Machado, um monte abaixo de 1%, eu não vou nem ler aqui a lista, porque aqui nós temos 87,4% de indecisos, o que indica que o pessoal não está preocupado com a eleição de senador. E 5% já não quer nem saber, é branco, nulo e nenhum. Agora, quando você coloca a listinha com os nomes, aí você, claro, já tem ali um percentual maior. E como você pode escolher dois candidatos em 2026, aqui se você for somar vai dar mais de 100, claro. Humberto Costa lidera com 43,2%, Miguel Coelho 36,7%, Gilson Machado 28,4%, Silvio Costa Filho, ele aparece com 20,5%. Silvio Costa é o atual ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula. E nenhum branco e nulo, 18,5%, 5,8% de indecisos. Então, por esse cenário, Humberto Costa seria reeleito senador e o Miguel Coelho seria eleito. No cenário 2, trocaram aqui alguns nomes, Humberto Costa continuou liderando com 43,2%, e me parece aqui que uma das vagas seria dele, recebendo lá o apoio do Lula, do PT, ele que é um político muito conhecido, creio que sim, que ele é o favorito para ficar com uma dessas vagas. A outra está em aberto, hein? Eduardo da Fonte é deputado federal, aparece em segundo nesse cenário com 32, porém empatado tecnicamente com Gilson Machado, que aparece com 28,6. Silvio Costa Filho vem em quarto com 20,3. Aqui nós temos 18,1 de nenhum branco e nulo e 6,5 de indecisos. Vamos ver agora como é que está a avaliação da atual governadora Raquel Lira. Ela é avaliada como ótima por 9,1, boa para 21,7 dos entrevistados, regular para 30,3, ruim para 8,7 e péssima para 28,3. Eu sempre chamo atenção aqui para os extremos, né? Então ela tem no extremo de ótima 9,1 e no extremo de péssima 28,3, o que indica uma dificuldade aqui para Raquel Lira, porque o regular está disposto a ir para boa, para ruim, e o boa pode ser que ele oscile para um para outro, mas é que o péssimo é um número realmente aqui alto, e até aumentou um pouquinho, 28,1 era em março, agora é 28,3, então, mas de março para cá não mudou muita coisa. Então você tem aqui 1/3 da sociedade lá de Pernambuco que avalia ela bem, 1/3 que está morno, né, não sabe, e um pouco mais de 1/3 que acha o governo ruim ou péssimo. A aprovação dela, ela é aprovada por 48,7 e desaprovada por 47,6. Até melhorou em relação a março. Em março, quem desaprovava ela era 4,4 a mais. Agora está 1,1 a mais, agora só que é de quem aprova. Então ela conseguiu inverter aqui esse quadro, o que é uma boa notícia para ela. Mas, repito, eu acho difícil caso ela tente disputar a reeleição. Essa melhora na taxa de aprovação é importante para ela no sentido de que, opa, minha imagem está melhorando e aí talvez valha a pena não disputar a reeleição e disputar um outro cargo. Não testar o nome dela aqui para o Senado. Como é que ficaria? Talvez ela poderia ficar com a segunda vaga junto com o Humberto Costa ali, ou mesmo assim ficaria arriscado numa eleição mais polarizada, seria um candidato do Lula, um candidato do Bolsonaro, e aí talvez seria mais garantido para ela disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados, deputado estadual, mas governador é difícil você aceitar, tipo assim, uma queda, né, de status, né, você sair do governo e ir para deputado. Normalmente isso não acontece, às vezes você sai do governo para ir para o Senado, ou alguns para disputar a presidência. Mas vamos ver, de todo jeito a gente tem aqui um ano até que os partidos de fato decidam, né? E depois aí mais alguns meses, 2 meses e meio aí de campanha eleitoral. Mas lá em Pernambuco tudo se encaminha para se encerrar no primeiro turno com a vitória de João Campos, atual prefeito de Recife, que tende a ser o próximo governador do estado. O que vocês acham? Você que mora aí em Pernambuco, vocês acham de fato que o João Campos vai ser o próximo governador? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo.
Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.